Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, sempre aqui na companhia do editor de esporte do Diário da Manhã e meu amigo Igor Pereira. Tudo bem, Igor? Como é que você tá? Boa tarde, Zé. Boa tarde aí a todos os internautas conectados no Facebook do Diário da Manhã. E vamos falar aí sobre muito futebol, né? Um meio de semana muito movimentado, fim de semana também, tem futebol pra caramba aí. Inclusive hoje, né, tem rodada de Libertadores, Cruzeiro em campo, Vasco da Gama, mas vamos começar falando aqui dos times goianos. O Goiás foi novamente aí derrotado, desta vez na Copa do Brasil para o Grêmio. Vamos conferir os melhores momentos. O Goiás que teve pouquíssimo volume de jogo, né, Zé? O Grêmio que dominou a maior parte aí da partida. O primeiro tempo só deu o Grêmio, apesar de não ter sido tão agressivo assim, né? O Marcelo Rangel fez algumas defesas, mas assim, o Grêmio conservou muito a posse de bola, né? Rodou bola para cá, rodou bola para lá, o Goiás não conseguia sair, e aí o Grêmio teve algumas oportunidades no primeiro tempo e o Marcelo Rangel conseguiu fazer algumas defesas, mas também o Grêmio não conseguiu assim, uma eficiência muito grande, não conseguiu chegar várias vezes no primeiro tempo. Foi um jogo até um tanto quanto morno na primeira etapa. Era esperado também que o Grêmio tomaria conta do jogo, né? Mesmo jogando fora de casa, a equipe gremista aí é uma das melhores da América do Sul, né? Sem dúvida, a gente viu que a diferença foi muito grande, né? E o lance do gol... aí tá no primeiro tempo ainda, né? Um balão do Marcelo Groi, né? Que deu certo, acabou dando certo, né? Em um dos gols do... Foi no lance da expulsão, né? Do jogador do Goiás, do Madison. Essa foi a principal chance do Grêmio no primeiro tempo, né? Enfiada de bola. E o Everton acabou parando no Marcelo Rangel, que mais uma vez fez uma grande partida. E o Goiás conseguiu segurar no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo, o Goiás teve a primeira chance de gol, a primeira finalização logo no primeiro minuto. E aí todo mundo pensou, o Goiás vai dar uma reagida agora, né? Que foi esse lance aí do... né? Esse lance foi do Giovani. Esse chute do Giovani, o Groi defendeu. O Robson foi bola na trave. O Robson foi bola na trave, depois já estava 1-0. E aí no lance seguinte, o Everton já fez o primeiro gol do Grêmio, né? Verdade. Assistência do Jael, o Everton tirou a marcação, tirou o segundo e fez o gol. E aí deu o resultado toda a superioridade técnica da equipe gaúcha, né? Que golaço do Everton, hein? Esse é o lance do Robson que você citou. O Robson que entrou no lugar do Carlos Eduardo, que saiu machucado, né? Sim, e foi o melhor jogador do Goiás, inclusive, na partida do Robson. Foi uma grande surpresa, o jogador que veio da Napolina, tem tudo para ser titular aí no próximo jogo do Goiás contra o São Bento de Sorocaba. Fez uma bela jogada aí. E aí, só que foi só isso também, né? Teve mais um lance aí ou outro e depois continuou o Grêmio ter as melhores chances, a ter a maior posse de bola. Esse lance, para mim, não foi pênalti. Para mim, o árbitro caiu ali na do Luan. O jogador do Goiás, o David Duarte, ele apenas tem um contato ali, mas um contato normal, né? A gente vê ali que ele só encosta no jogador. Mas gosta de fazer pênalti também. Ele foi um pouco inocente, né? E ali... nem precisava nem aquele contato, né? Porque o Marcelo Rangel já estava com a bola dominada, né? Mas para mim errou o juiz e aí as coisas ficaram mais tranquilas ainda pro Grêmio, né? O Grêmio teve até chance de esse lance do Arthur aí, né? O goiano, que pela primeira vez jogou aqui contra o Goiás, né? Que foi o time que ele começou a jogar futebol. Aos 14 anos jogou aqui nas escolinhas, né? Nem chegou a ser de categoria de base, né? E quando foi ainda em escolinha, ele deixou o Goiás para ir pro Grêmio. E o Goiás não fez mais nada e o resultado foi normal, né? Apesar do Grêmio ter sido beneficiado pela arbitragem. Os nossos melhores momentos acabou não mostrando, mas o Madison acabou sendo expulso, né? Depois do lançamento do Marcelo Groi, o Luan passou no meio dos dois zagueiros e acabou sendo derrubado ali pelo Madison e foi expulso, mas o jogo já estava 2-0, né? Aí depois foi o jogo já estava 2-0, né? Mas aí prejudicou o Goiás essa expulsão, né? Que foi extremamente justo o lance. O lance aí, ó. Que é a expulsão clara, né? Porque... E é bom falar também, né? Era o recurso que o Madison tinha, que se ele não faz a falta, provavelmente o Luan até faria o gol, né?
É o Jael, né? Jael tentou bater ali estilo Ronaldinho, mas não é muita dele, não, né? Ah, e ele errou a direção, né? Porque se vai no gol, o Marcelo Rangel ficou só olhando ali, né? Não, bateu bem. Assim, só que ele tirou um pouquinho e a bola acabou indo pra fora. Tá em boa fase o Jael, né? Tá com moral lá no Grêmio. Quem diria, né? Quem diria? Ele que era muito criticado até o ano passado. Isso. E tem a concorrência aí do André, do Hernando Brocador, mas continua como titular aí na equipe do Grêmio. E o Goiás que vem fazendo uma temporada, apesar do título goiano, o que se esperava do Goiás, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, são 2 derrotas já. Foi derrotado aí dentro de casa para o Figueirense, né? E tem mais uma coisa também, né, Zé? Porque já tem a próxima rodada contra o São Bento, fora de casa, que o Goiás está pressionadíssimo. E depois do São Bento, fora de casa, o Goiás tem o clássico com o Vila, que é bom frisar que vai ser torcida única, pelo que tudo indica, né? Porque não teve nenhuma movimentação ainda do Ministério Público, dos clubes, de resolver essa situação. Torcida única do Goiás. Goiás pode entrar pressionadíssimo e depois do clássico com o Vila, ele só tem o Fortaleza fora de casa, que por enquanto é o líder da Série B. Melhor time da Série B hoje. Então é uma sequência muito dura pro Goiás. O encanto da Copa do Brasil acabou praticamente. A chance do Goiás reverter lá contra o Grêmio é de 1% praticamente, se a gente for transpor para essa matemática, né? Muito difícil o Goiás, não só pelo placar, mas pela diferença técnica entre os dois times, né? Que é significativa. Então, pode esquecer Copa do Brasil, é praticamente impossível. E aí a realidade do Goiás agora, e já era, né? Antes todo mundo frisava isso, e agora mais que nunca, a realidade do Goiás é a Série B. E o próprio diretor, o Túlio, né? Túlio Lustosa, antes mesmo do jogo contra o Grêmio, ele falou que a prioridade mesmo no Goiás é essa busca aí do acesso à Série A, né? Que no começo da temporada não vem se concretizando aí as expectativas. E o que você achou aí da contratação do novo camisa 10 do Goiás, Renato Cajá? Olho com muita ressalva. O Renato Cajá é um jogador que tem qualidade técnica, que já demonstrou, né, na Ponte Preta, em outros clubes, mas a última passagem dele pela Ponte Preta não foi titular, que foi no ano passado, que a Ponte Preta foi rebaixado, não era um jogador que era titular assíduo. E depois disso, não sei se por conta de desmotivação ou de não achar nenhum clube que queira pagar o salário que ele acha que merece, ele não jogou esse ano, mesmo estando à disposição fisicamente. Então isso é muito curioso, né? Um jogador que está no mercado, mas que a gente já está em quase maio e não jogou os campeonatos estaduais, ficou só treinando, e o Goiás contrata esse jogador. É um jogador experiente para uma posição que o Goiás precisa, mas precisa muito mais de atacantes, e é um jogador medalhão, né? A gente frisa aí que o Goiás, nos últimos tempos, vem se dando muito mal, né, nessa questão de jogadores experientes, jogadores com mais rodagem. Pode ser que dê certo, que é um jogador que tem qualidade técnica, mas é uma contratação que a gente vê com muita ressalva. Assim. Se eu não me engano, acho que a última boa temporada dele, assim, não foi nem temporada, acho que foram 6, 5 meses ali no início, acho que no Brasileirão 2015 ou 2014, pela Ponte Preta, Sim. Que ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro, e durante esse tempo ele disparou ali, fazia gols. E golaço, acho que um gol quase no meio de campo. Vários clubes tentaram a contratação dele e ele acabou partindo aí para o futebol internacional, né? Pro Oriente Médio. Oriente Médio. E depois ele retornou para o Bahia. Não jogou bem. Não foi muito bem no Bahia. E aí retornou para a Ponte Preta e continuou não sendo muito bem, né? Então, é o que você disse, né? A última lembrança boa que a gente tem dele é de 2015, né? A gente já está em 2018. É um jogador que tem a bola parada muito boa, né? Talvez faça a diferença. Hoje em dia, o futebol brasileiro carece muito aí de um jogador que bate bem na bola. Vamos torcer aí para que seja uma boa contratação, mas se você for analisar pelo tanto que o Goiás tem a mais de dinheiro que os outros clubes, era para o Goiás fazer umas apostas melhores, né? Uns tiros mais certeiros, porque ele chega para tentar resolver o problema do Goiás. E como você disse, não vem jogando já faz bastante tempo, né? Vamos falar então do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que em 3 partidas venceu 2. Desta vez bateu a equipe do Guarani. E que sufoco, hein, Igor? Apesar disso, Zé, o Atlético vem surpreendendo, né? O Atlético, ninguém esperava que
ele fosse ter esse mando de campo forte, né? Já venceu Criciúma e Guarani e estava vencendo o jogo por 3-0, com uma boa atuação do João Paulo, que a gente viu aí o primeiro gol, uma boa atuação do Fernandes também, do Tito, que vem muito bem na equipe do Atlético, e acabou permitindo aí a reação do Guarani, né? A gente viu o primeiro gol aí, que foi do João Paulo. Tô gostando desse João Paulo, hein? Esse João Paulo aí deu uns chapéus aí durante o jogo, mostrou bastante categoria. Ele que foi rebaixado pelo Santa Cruz ano passado, né? Muita gente olhava com uma certa ressalva também, mas vem mostrando um belo futebol. E essa equipe do Guarani tem alguns nomes aí conhecidos, né? O Rondinelli, que apareceu aqui no Vila Nova, e vários times aí tiveram interesse na contratação dele, clubes grandes, né? Ele acabou optando pelo Grêmio na época, né? Sim. E acabou rodando aí em vários outros clubes e está hoje no Guarani. Portuguesa, Londrina, e tá bem. Inclusive teve um lance muito bonito dele na partida. O Anselmo Ramon, né? Que foi revelado pelo Cruzeiro também. Está aí inclusive fez o gol. O segundo gol foi o gol do Fernandes, né? Isso. Um belo lançamento aí pro jogador do Botafogo. O Fernandes tem crescido muito, né? Sim, sim. E ele entrou como elemento surpresa, né? Ele que é um volante, que chega bem ao ataque. E apareceu como elemento surpresa e fez o segundo gol. O terceiro gol, aliás, do Atlético. Aí essa bobeada do Clever, né? Que aí que ele permitiu a reação do Guarani, né? Era uma bola fácil. Acho que ele ficou com medo de entrar com bola e tudo, né? Porque ele estava correndo para trás. E ele ficou com medo de entrar com a bola dentro do gol. Aí ele tentou dar um tapa na bola, só que ele decidiu isso muito tarde. A minha visão de lance foi essa. Aí ele soltou a bola em cima do pé do adversário, né? Do Bruno Nazário. Isso. Muito inseguro, né? Muito inseguro. Acho que ele ficou com esse receio de entrar com bola e tudo pra dentro do gol. Aí depois o Guarani ainda fez o segundo gol, né? Com o Anselmo Ramon. Só que o Atlético conseguiu segurar bem essa pressão. O Atlético, apesar de ter que segurar até o último minuto, ele não levou uma pressão tão grande assim, né? Mesmo quando ele levou o segundo gol, ele soube administrar a posse de bola, soube rodar a bola, não sofreu grandes sustos, apesar de ter levado aí 2 gols. Foi uma vitória merecida do Atlético. Sem dúvida, foi uma vitória merecida e o Atlético vem mostrando consistência, viu, Zé? O Atlético surpreende, tá mostrando um futebol até melhor que o do Goiás, né, que foi muito mal contra a CSA e Figueirense. O Atlético, mesmo na partida que ele perdeu, que foi contra o Curitiba, que é um dos favoritos a buscar o acesso, diga-se de passagem, o Atlético fez uma boa partida, apesar de ter perdido para o Curitiba. Jogou com -1, o jogo praticamente todo. Sim, e isso prejudicou muito o Atlético, né? Na bobeada do Thomas Bass, que é um dos principais jogadores do Atlético. Então o Atlético vem surpreendendo positivamente com um time muito mediano, um time que você não vê assim, um grande jogador assim. A gente vê bons jogadores, que a gente citou, o João Paulo, o Thomas Bastos, o Fernandes, o Tito, mas vem formando um coletivo e o mérito desse coletivo tá funcionando é total do Cláudio Tencati, que desde que chegou no decorrer do Campeonato Goiano, está conseguindo dar uma evolução muito grande para o time do Atlético. Porque dominar ali, ter que botar para jogar o João Anderson é duro, né? Complicado. Porque... E mesmo assim ele vem ajudando, às vezes. Meu Deus, tirou as bolas de cabeça. Mesmo assim ele vem ajudando. No segundo tempo, uma pressãozinha ali do Guarani, ele tirou umas bolas de cabeça, até que ajudou. Mas no ataque, meu Deus, o Adson Batista, que tão conhecido aí por contratar, por acertar nas contratações aí, né? Tem judiado aí do torcedor rubro-negro. Vamos falar então do Vila Nova. O Vila Nova, que também vem muito bem aí na Série B, venceu o CRB fora de casa e agora vai enfrentar o Sampaio Corrêa às 16h30 aí neste sábado. Vamos ver aí a entrevista do zagueirão do Vila Nova, Wesley Matos.
Aí o zagueiro Wesley Matos falando da importância do jogo de sábado, Igor. O Vila Nova que vem numa boa batida, né? Ganhou as 2 primeiras partidas e agora vai pegar um adversário que não, para mim, na minha visão, não é um dos candidatos ao acesso, apesar de ter vencido até o primeiro jogo contra o Curitiba, né? Ter surpreendido o Curitiba, mas perdeu para o Guarani a última rodada, que é o Sampaio Corrêa, né? E no Campeonato Maranhense não chegou sequer às semifinais. E é um dos candidatos, para mim, ao descenso. Então o Vila Nova tem a obrigação de ganhar. E se o Vila Nova ganhar, se o Vila Nova confirmar essa expectativa que vem sendo depositada nele, ele chega aos 9 pontos, juntamente com o Fortaleza, né, que já está nessa condição, e chega muito embalado para o Clássico. E aí, Clássico, a confiança conta muito no Clássico, né, que depois do Sampaio Corrêa, o Vila tem o Goiás. E o Vila faz 3 jogos em seguidas aqui em Goiânia, né? Pois é, depois do Goiás ainda tem mais outro jogo em casa. Então, o Vila Nova que começou bem, assim como foi no ano passado, né, que passou praticamente o campeonato inteiro dentro do G4 e por enquanto está confirmando isso, né? Então, o Vila Nova que soube se reforçar no ataque, né, que foi o grande empecilho para o Tigre no ano passado, contratou aí o Lincoln, que é um jogador que tem presença de área muito forte, apesar de não ser tão bom assim tecnicamente, um jogador que tem muita presença de área, tem o Ramon que está voltando, então eu vejo assim um Vila Nova mais encorpado do que aquele do ano passado. Se vai chegar, se vai brigar até o final, não sei, mas o começo do Vila Nova é animador. Muito bom o início aí do Vila Nova. Como você disse, né? Vai enfrentar agora o Sampaio Corrêa, jogo no Serra Dourada, né? E horário bom, 4h30. A torcida tem que encher, até porque esses jogos são muito perigosos, né? O Vila às vezes surpreende um jogo fora de casa, vence, como venceu o CRB. E aliás foi um dos grandes problemas do Vila ano passado também, né? A campanha no Serra Dourada. Nos últimos 2 anos o Vila vem sendo melhor fora de casa do que quando parece que vai, aí vem um time como o Sampaio Corrêa e acaba aprontando aqui dentro do Serra Dourada. Então os jogadores têm que entrar muito concentrados para essa partida para não decepcionar o torcedor. Lembrando que o Atlético Goianiense e o Fortaleza, eles venceram aí no início da 3ª rodada, né, Igor? Então, o Vila Nova tem apenas 2 jogos ainda, enquanto o Atlético já fez 3 jogos, assim como o Fortaleza. E o Vila tem a chance de encostar no Fortaleza. Vamos falar então de Libertadores da América. O Palmeiras foi o 5º time brasileiro a vencer o Boca Juniors na Bombonera. Um dos clubes que conseguiram vencer lá foi o Paysandu, né? Sim, então é uma coisa muito rara, né? Mas se a gente for comparar o Boca Juniors de hoje com o Boca Juniors tradicional da década de 90 e de 2000 é outra coisa, né? Mas assim, o Palmeiras tem muito mérito, né? Até porque, independente do time que o Boca tem, a torcida do Boca faz uma pressão absurda, né, na Bombonera. Mais de 50 mil pessoas. E o Palmeiras soube controlar o jogo muito bem, soube colocar a sua superioridade técnica dentro de campo, rodou a bola. Em certo momento, o Boca Juniors não conseguia tomar a bola do Palmeiras, né? O Palmeiras soube valorizar muito bem. O primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, apesar do Palmeiras ter criado boas chances, o Boca Juniors também pressionou no primeiro tempo, só que o Palmeiras conseguiu o primeiro gol com o Keno, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e depois disso dominou o jogo. Segundo tempo, o Boca também teve. A gente vai ver aí o primeiro gol do Keno, né? O do Keno. Não é muito a dele, mas joga muito esse Keno, né? Sim, ele fez gol no Allianz Parque também, contra o Boca Juniors, dentro da área, como centroavante. Foi aí que ele conquistou a posição de titular, né? E vem muito bem. E o mérito do Roger foi continuar apostando no Lucas Lima. O Lucas Lima fez um golaço. Se a produção puder colocar o gol do Lucas Lima que muitos torcedores do Palmeiras queriam a entrada do Guerra, né, como titular. Sim. Porque o Guerra estava entrando nos jogos muito bem, enquanto o Lucas Lima não estava jogando o seu melhor futebol. O Roger apostou nele, continuou aí com o mesmo esquema e foi coroado aí com essa bela vitória. O Palmeiras já está classificado para as 8ª de final. Foi o primeiro time brasileiro a garantir essa classificação, né? E classificação mais que justa, o grupo do Palmeiras que não é tão fácil assim, né? Que é um grupo que tem ali, tirando a Alianza Lima do Peru, é um grupo que tem vários concorrentes e o Palmeiras garantindo essa classificação. Agora vai mais tranquilo para as últimas 2 rodadas e é sempre bom garantir a primeira colocação, né? Para enfrentar
os segundos colocados no sorteio e também garantindo sempre a maior pontuação, ele vai ter sempre a oportunidade de decidir os mata-matas em casa. Isso. Só mandar um abraço aqui, ô Zé, pro André Costa, amigo nosso, está aqui na audiência. Ele que é um grande fotógrafo aqui de Goiânia. Um abração aí para o André, fotógrafo. Então é isso. Já o Flamengo acabou empatando aí com o Santa Fé em um jogo recheado de polêmica, né, Igor? Vamos conferir os melhores momentos. O jogo ficou 0-0. No primeiro tempo teve um pênalti aí escandaloso, não marcado aí para a equipe colombiana. A bola pegou nas mãos aí do Henrique Dourado, né? O Flamengo teve muitas dificuldades, né? Ao contrário do Palmeiras, o Flamengo não conseguiu ainda encontrar seu futebol, né? O pessoal tá dizendo aí que só marca pênalti contra o Flamengo quando pega na cara, né? Do lance do Everton Ribeiro, né? Contra a Vitória. Quando pega na mão não é pênalti, não. E o Flamengo tá com uma dificuldade muito grande, né? Que demitiu o Carpegiani e aí fez aquela cruzada pelo Renato Gaúcho, não conseguiu, e aí não sabe se é efetivo o Maurício Barbieri ou se contrata outro treinador, não tem treinador no mercado. Então o Flamengo, apesar de ter um elenco recheado de bons jogadores, não vem conseguindo formar aí um time coeso, né? Parece que falta tesão ali no time do Flamengo, né? E assim, a situação do Flamengo, ele depende só dele ainda. Ele tem o Emelec em casa, e se ele vence o Emelec em casa, ele encaminha a classificação dele praticamente. Se depender do jogo contra o River Plate. Porque tem tudo isso, né? Porque na próxima rodada o Santa Fé enfrenta o River Plate, e aí a tendência é que o River vença, né? A gente pensa, né? Talvez. E aí o Flamengo só vai depender deles. Uma vitória sobre o Emelec, ele talvez vai precisar só do empate contra o River, ou talvez nem isso. Talvez ele pode até descartar esse resultado. O problema é que quando você analisa o grupo do Flamengo, antes do campeonato começar, você pensa, a gente tem que ganhar aí do Santa Fé, pelo menos no Rio de Janeiro, e empate fora, né? Nesse caso, o Flamengo não conseguiu vencer nem dentro nem fora a equipe colombiana. Sim, e empatou com o River dentro também, né? A única vitória do Flamengo foi contra o Emelec fora de casa. Tem 3 empates e 1 vitória, o time rubro-negro. E o Maurício Barbieri já está sendo aí massacrado aí pela torcida do Flamengo, que está aí sedenta por um técnico, né? Já faz algum tempo aí que os técnicos não vêm agradando. O Zé Ricardo não agradava a torcida, o Carpegiani, e agora o Maurício Barbieri também não está agradando aí os torcedores rubro-negros. Se falou no Cuca, parece que o Cuca não está muito interessado mais na carreira de treinador de futebol. Parece que o Cuca ficou rico já e não está mais ligando para isso, que o Cuca dispensou o Atlético Mineiro e dispensou o Flamengo, né? E aí fala-se no Filipão, só que todo mundo olha meio com ressalva. O Filipão tá cavando ali um lugar no Flamengo, né? Fazendo vídeos ali, elogiando a massa rubro-negra. E o Cuca acho que não pega trabalho no meio do ano, assim, também. Não faz muito sentido também, né? Dizem que ele vai comentar a Copa do Mundo também, né? Então o Cuca ele não quer saber de ficar estressado, né? Tá tranquilo, o Cuca. Não tá querendo problema pra vida, não. Tá tranquilo. O Diego tá decepcionando também no Flamengo, né? Demais. O Diego, a gente espera muito dele. Parecia que ele tava jogando ali, que ele tava a pé e os colombianos tudo de bicicleta, de moto, passando por cima dele. Não sei se está cansado. Se ele tá cansado, ele tá desde que ele chegou no Flamengo, porque parece que joga num nível abaixo dos demais. Tá complicado de defender o Diego também, né? O Diego é aquele típico jogador que vive de lances, vive de lampejos. Então é um jogador que engana muito, né? Como o Ganso, como vários outros meias habilidosos, mas com pouca disposição. O futebol hoje em dia, Zé, é um futebol de muita intensidade. Se você não tiver intensidade de jogo, você não joga no futebol de alto nível. Não adianta você ter qualidade técnica, não adianta você ter visão de jogo, toque de calcanhar, enfiada de bola. E isso engana muito, né? Porque a gente sabe que o jogador tem qualidade, mas não tem intensidade, então não adianta. Ele vai fazer um grande lance por jogo, vai fazer um golaço, vai fazer uma partida em cada 10 boas, mas não vai ter regularidade, não vai resolver os problemas de um time grande como é o Flamengo, né? Então é um grande problema e acaba sendo uma grande decepção.
Falando de regularidade, o Salah vem arrebentando aí com a camisa dos Reds. O Liverpool goleou aí a Roma pela semifinal da Champions League. E isso aí é exemplo de regularidade e intensidade, né? O Salah é um jogador que vai pra cima a todo tempo, aparece muito pro jogo, finaliza com as duas pernas. O Firmino também, que o povo brasileiro aqui tem uma implicância com ele terrível, também vem calando a boca dela. Sim, mas na seleção ele não provou ainda, né? O Salah não comemorou nenhum dos 2 gols, né? Porque ele jogava na Roma. Aí você vê, as 2 assistências que o Salah vai dar é de perna direita. Achei curioso isso. Que ele fez os 2 gols com a perna esquerda e as 2 assistências com a perna direita. E é um jogador que bate também com as 2 pernas, né? A gente vai ver aí, ó, mais um cruzamento perna direita. E é muito jovem o Salah ainda, né? Ele começou no Basel, foi comprado pelo Chelsea, né? Aí o Chelsea deve estar coçando a cabeça. Que ele não foi muito bem aproveitado no Chelsea. O Abramovich deve estar muito. E aí do Chelsea ele foi emprestado para times italianos, né? Depois para Roma. E aí na Roma que ele teve o destaque, né? O Liverpool, o Klopp ali muito inteligente, né? Buscou ele lá em boa fase na Roma. O Totti acho que agradeceu de não estar mais jogando, né? Que ele ficou ali assistindo da arquibancada. O jogo tava 5-0 ali, parecia que tava uma maravilha, né? O Liverpool parecia que tava treinando ali contra o Sub-15. Aí a Roma acabou fazendo um gol com o Dzeko e outro do Perrotti pênalti. Acabou ficando ali um gosto um pouco amargo no final do jogo, mas de qualquer forma, 3 gols de diferença. A Roma, no caso, tem que ganhar ali se fizer 4-1, classifica, se fizer 3-0, classifica. Pelo critério de gol fora de casa, né? Mas acredito que, diferentemente do Barcelona, né, que foi até Roma e perdeu por 3-0, eu acho que o Liverpool está encaminhado aí a sua classificação. Vamos falar da outra semifinal. Real Madrid bateu o Bayern de Munique, jogando na Alemanha, de virada. Aí o gol do Kimmich. O Keylor Navas que deixou o canto aberto ali para ele, né? E o Real Madrid, que mais uma vez não fez uma boa partida, mas conseguiu decidir quando foi preciso, né? Um gol do Marcelo. É curioso que dessa vez o Cristiano Ronaldo não decidiu. Não. Mas correu o jogo todo, né? Marcou. Mas realmente, tecnicamente, foi uma péssima partida aí do português. E como várias, né, do Real Madrid, principalmente nessa Liga dos Campeões. É só que o Real Madrid tem um negócio, ele vai e decide. Quantos gols que o Real Madrid perdeu nessa partida? E o menino teve 2 boas oportunidades, fez 2 gols e saiu de lá com a vitória. O Bayern de Munique até criou mais. Assim como foi quando o PSG jogou lá contra o Real Madrid, o PSG jogou melhor que o Real Madrid, mas o Real Madrid venceu por 3-1. Então, a força do Real Madrid está nisso, no poder de decisão, poder de decidir, e dessa forma eu penso que o Real Madrid vai à final e eu penso que é o favorito ao título. Tem um poder ali de competitividade na cabeça do time do Zidane. É algo impressionante, assim, né? Parece que eles vão vencer o jogo e acreditam nisso. O Zidane que, por exemplo, se desfez do James Rodrigues e do Morata e colocou ali Asensio, Lucas Vázquez. É um técnico muito ousado. A gente tem que falar também desse Zidane, né? O Zidane que foi um craque de bola aí como jogador de futebol e como treinador está se tornando uma lenda, porque ele está caminhando aí para ganhar, ser tricampeão da Europa, seguido aí pelo seu clube, pelo clube que ele fez história, né? Então é algo único e falta um pouco disso também para os nossos técnicos brasileiros. Às vezes a gente encerrou o ciclo do técnico tal por tal time, porque ele foi campeão da Libertadores. Não, tem que querer ganhar 2, ganhar 3, ganhar 4, fazer história, né? Sim. E o Zidane tem provado isso o Zidane que se preparou, né? Às vezes a gente nós no ano passado citamos muito aqui o Rogério Ceni, né, que encerrou a carreira e foi contratado para ser técnico. O Zidane não. O Zidane foi na categoria de base do Real Madrid, foi para o Real Madrid B, só depois que estava preparado assumiu aí os Galácticos e vem fazendo esse trabalho aí espetacular, né? Hoje, falando de futebol, hoje é o dia do goleiro. Você tem algum goleiro em especial que você tenha visto jogar, que para você foi o melhor goleiro de
todos os tempos ou não? É difícil a gente falar isso, né, Zé? Porque a gente não viu todos os goleiros da história do futebol, né? Muita gente fala do Yashin, né, o russo, que é o Aranha Negra. Aqui no Brasil a gente teve o Félix, da década de 70, né? O Félix, meu pai fala que era ruim. Meu pai viu o Félix jogar, fala que o Félix era salvo por Jairzinho. Mas na Copa do Mundo ele fez uma grande Copa, ele fez várias defesas, inclusive, na Copa de 70. Meu pai fala que Pelé, Jairzinho, Rivelino e Tostão salvavam o Félix, porque ele tomava 2 gols lá atrás e na frente os caras decidiam. Tá certo. Eu acho que aqui no Brasil, que eu pude acompanhar, né, quando eu comecei a acompanhar futebol, ele estava em evidência, é o Taffarel. Tafarel, para mim, foi principalmente em termos de seleção, né? Ele que foi muito bem no Inter, né? Foi ídolo do Inter. Inclusive, ele até hoje é o único goleiro que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que foi em 89, que o Inter foi campeão e o Tafarel foi eleito o melhor jogador. E pela seleção ele foi fantástico, né? 94, nas decisões por pênalti. 98 ele fez uma grande Copa também, né? Até em 90 que o Brasil não foi eliminado, mas o Taffarel disputou 3 Copas do Mundo seguidas como titular, né? Então eu acho isso um feito enorme. Pegava muito, crescia nas disputas por pênalti e pra mim foi o principal goleiro aqui do Brasil. Muita gente não lembra, mas em 98 o Brasil enfrentou a Holanda na semifinal, né? A Holanda que havia passado pela Argentina, né? Que a Argentina tinha um timaço, Ortega, aquele tanto de jogador de qualidade. A Holanda passou com aquele golaço do Bergkamp. E aí, em 98, na semifinal, teve o duelo entre os 2 maiores atacantes do mundo na época, que era o Bergkamp e o Ronaldo, né? Esse jogo terminou empatado por 1-1 e o Taffarel fez a diferença nas penalidades e pegou tudo. Falando de seleção brasileira e Taffarel, a gente sabe que o Taffarel trabalha na seleção brasileira. É o preparador de goleiros. É o preparador de goleiro e tem muita responsabilidade por quem é escalado, né? O Tite deixou bem claro que essa parte de goleiros, lógico, o Tite, se ele quiser tirar o Alisson, ele tira. Mas o Alisson tem total apoio do Taffarel ali para ser o titular. O que você acha do Alisson como titular da seleção brasileira? E ele que vem sofrendo algumas críticas no jogo contra o Barcelona, esse jogo contra o Liverpool. Eu acho que ele não teve culpa nenhuma nos gols. Nem contra o Barcelona, nem com o Liverpool, sinceramente. Eu acho que foi muito mais uma deficiência do time dele, né? Que, principalmente, ainda mais contra o Liverpool, ele fez boas defesas, inclusive, que poderia ser mais. Mas é um goleiro que passa confiança pro torcedor? Ele vem fazendo uma grande campanha. Eu, inclusive, era um dos desconfiados, né? Do Alisson. E, por enquanto, ele vem calando a boca de todo mundo, inclusive na seleção brasileira. Na seleção brasileira, nos jogos que ele teve a oportunidade, principalmente na era Tite, né, ele já vinha sendo convocado pelo Dunga, né? Mas na era Tite ele se firmou mesmo como titular e vem fazendo grandes jogos, vem demonstrando segurança. A gente, pelo menos na seleção, não me lembro de uma falha dele assim clamorosa. Então, assim, vem tendo os méritos, mas o Brasil tá muito bem servido, né? Tanto que a gente tem os 3, que é o Alisson, o Ederson e o Cássio, e muita gente fala, o Vanderlei, o Jailson, o Fábio, e o Groi, inclusive o Vitor. Então o Brasil está muito bem servido de goleiros. Mas creio que os 3 ali, que devem ir, Alisson, Ederson e Cássio, são merecedores também. E no ataque ali o Firmino também, que vem arrebentando de camisa do Liverpool, tem agora ele titular, o Gabriel Jesus. Eu penso que o Tite ficou tanto tempo com o Alisson titular, tanto tempo com o Gabriel Jesus, eu acho que em cima da Copa do Mundo ele não vai mudar, acho que ele vai manter esse mesmo time. Eu acho que ele não deve mudar também não, Zé, porque mesmo que o momento do Firmino esteja sendo melhor, o Firmino não fez ainda um bom jogos pela seleção brasileira, inclusive na Copa América que ele teve a oportunidade de disputar, que estava sem o Neymar e ele foi titular praticamente a Copa América inteira, foi muito mal. Mas aí o time inteiro estava mal, né? O coletivo foi com o Dunga ainda. Foi quando o Dunga caiu, né? Que o Neymar não foi e o Firmino foi. Aí ele roeu o osso, agora na hora de comer o filé, complicado também. Mas assim, o Firmino não foi bem na seleção brasileira ainda.
Isso é um ponto a ser observado. Inclusive, o Tite teve que convocar até o Diego Souza para o ataque, né? Porque tinha essa carência, né? Ele fez esses testes. E por incrível que pareça, na seleção, nos amistosos contra a Austrália e a Argentina, o Diego Souza foi melhor no ataque que o Roberto Firmino, por incrível que pareça. A gente sabe da qualidade do Firmino, mas eu acho que colocar ele como titular agora não seria uma boa escolha. Ele é uma boa opção de segundo tempo, até porque ele tem uma característica diferente do Gabriel Jesus, que ele busca mais o jogo fora da área, então ele não é um centroavante característico, né? Então, assim, eu acho ele uma bela opção para o segundo tempo. Mas, é claro, se o Gabriel Jesus estiver numa fase ruim, ele terá um bom substituto. Então é isso. Estamos encerrando aqui mais um Esporte na Rede. Parabéns aí a todos os goleiros do futebol goiano, brasileiro, mundial. Parabéns ao Igor, que gosta de brincar no gol também. Mas mais no salão. No salão. No society, no gol. O gol é muito grande, no campo o gol é muito grande. Aí eu não tenho muita altura, né? 1,77. Aí não dá pra ser goleiro não, viu? Mas no salão eu quebrava um galho. Mas você brinca, mas você pega ali. No salão, sim. No campo, no society, eu fico meio com medo. O gol é muito grande. É isso aí. Então, o Esporte na Rede volta na próxima quinta-feira. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Zé. Boa tarde aí a todos os internautas. Quinta-feira que vem, estamos de volta. Até logo.